Bom dia, tudo bem? Você já ouviu falar de fotoreportagem? Muito bem. Como diz o nome, esse gênero tem um mesmo objetivo de uma reportagem, certo? Que é transmitir alguma notícia mais aprofundada, né? Mas está centrado em fotografias. O texto é curto e é um complemento para que você possa entender as fotografias, tá? O texto é sempre curto. Então, nós vamos ver hoje uma reportagem sobre a comercialização do fruto típico do Brasil. Vamos olhar as imagens e os comentários e as questões. Então, vamos começar pelo número 1, claro. Então, vamos lá. Primeira foto. Então, aqui em cima tem escrito assim, ó. Fotoreportagem da cadeia do açaí, o fruto que move a economia do Pará. Então, nós já sabemos que vai falar sobre o açaí, né? Aí vem aqui um adendo, olha. O fotógrafo premiado Custódio Coimbra acompanhou a equipe do socioeconomia.org numa viagem recente a Belém, Belém, capital do Pará, certo? Deixa eu botar aqui para vocês verem. A Belém. Em um dos seus registros, ele flagrou como funciona a cadeia do açaí no Pará. Veja a galeria de fotos. Então, aí nós vamos para a foto número 1. Então, vem a primeira explicação. Em geral, nas fotoreportagens, um texto de abertura contextualiza a sequência de imagens. Ah lá, ele está mostrando qual é o texto de abertura, certo? Com a setinha. Neste exemplo, ele foi colocado antes das imagens e conta o assunto abordado e a produção do açaí no Pará. E vem a primeira pergunta. O que o leitor deve fazer para ler a reportagem? Ora, se a reportagem é da internet, o que ele deve fazer, gente? Clicar sobre as flechas laterais para ver a reportagem. E aí nós temos a primeira foto-reportagem, olha lá, ó. E vem a legenda. O desembarque do açaí ocorre diariamente a partir do início da noite no mercado Ver o Peso, no Pará. E vamos passar para a segunda imagem. A segunda imagem fala: o açaí é estocado no porão dos navios e precisa ser mantido refrigerado para não estragar. E aí vem a pergunta. A pergunta seria: qual seria essa função? Que função? Vamos ler. Textos curtos articulam as fotos, criando um movimento de leitura. Você vai de um para o outro, de um para o outro, lendo e vendo as fotos. Então, é um movimento de leitura. Eles também têm outra função. Qual seria a outra função do texto, gente? Então, olhem só. Identificar o quê? A imagem, olhem só. Vamos voltar lá. Identificar a imagem, tá vendo? Ah lá, está identificando a imagem mostrada na fotografia e acrescentar mais alguma informação sobre aquela imagem. Vamos ao outro texto. O outro texto fala o seguinte, essa aqui, ó. Tá vendo? Os tonéis com açaí. Aí vem o texto. Dependendo da época, uma carga de 8 toneladas pode valer de 3 mil a 8 mil reais. Então, a fotoreportagem não é imparcial, gente. A escolha das imagens vai revelar o quê? O posicionamento do jornalista diante do que ele está retratando lá nas fotografias, ou o efeito que ele deseja provocar no leitor. Aí vem a pergunta. 3. Observe o conjunto de imagens. O que você concluiu sobre a seleção delas? O que destaca? Então, se você olhar o conjunto de imagens, olha lá, ó, desde a primeira, né, que vem aqui, ó, essas duas primeiras, e depois vem as outras imagens. Se você olhar o conjunto das imagens, você vai... o que você vai ver? Elas destacam, todas elas estão destacando o trabalhador. Olha só,
Primeira, os trabalhadores sacando, os trabalhadores arrumando lá nos tonéis para colocar nos navios, os trabalhadores arrumando os tonéis, lá, os trabalhadores levando, carregando os tonéis, provavelmente para os navios, né? O trabalhador entregando os tonéis. Então, gente, sempre a figura principal aí vai ser quem? O trabalhador. Se ele é o trabalhador, eu acho que vocês também vão achar que está destacando e valorizando o trabalho dele, certo? Bom, na imagem 4, vamos agora para a imagem 4. Deixa eu achar aqui a imagem 4. A imagem 4 fala assim, ó. O comércio do fruto fica mais intenso durante a madrugada, à medida que chegam mais barcos, os barcos que vão ser carregados com açaí, certo? Aí vem a pergunta: você acha que qualquer evento ou acontecimento pode ser apresentado por meio de uma fotoreportagem? Também é uma pergunta pessoal, certo? Há situações mais propícias para uma exposição nesse gênero? Então, vamos lá. Em geral, gente, as fotoreportagens são produzidas quando as imagens passadas não são suficientes, certo? Para contar, para detalhar todo o evento que ele estava. No caso aí, ele está mostrando a produção e o embarque do açaí para ser comercializado, certo? Então, são produzidas imagens que não são... as imagens da fotoreportagem são suficientes para contar os detalhes, um evento, dispensando um texto longo. Então, se você olhar a imagem, olha lá, vamos lá. A primeira imagem, 1, 2, aí vem a 3, 4, 5. Você está vendo que o que está acontecendo? As imagens por si só já estão falando, né? Então, o texto é apenas uma ligação entre imagem, uma explicação, um detalhamento da imagem. Mas ela, geralmente, gente, ela é suficiente para contar e detalhar um evento. Por isso é que os textos dela são muito curtos, ok? A última imagem. Vamos ver a legenda, que é o texto curto. Estima-se que 200 mil pessoas trabalham na cadeia do açaí. Então, olha como gera empregos, hein? No Pará, grandes empresas não participam do processo. Ano passado, 2016, o fruto movimentou cerca de 3 bilhões no país. Muito dinheiro, certo? Bom, e aí ele vem com uma explicação aqui. O conjunto das fotografias deve construir um relato coeso e aprofundado do tema. Quer dizer, o relato mesmo da fotoreportagem não é feito através do texto, presta atenção a isso. Ele é feito através da sequência de fotos, tá? Em geral, as fotoreportagens apresentam elementos de uma paisagem, costumes de grupos, como ocorre nessa abordagem, da cadeia do açaí, ou acontecimentos pontuais, quer dizer, acontecimentos do momento que estão acontecendo naquela época, como a erupção de um vulcão ou a realização de um evento esportivo, etc. Certo? Bom, então é isso aí que o assunto de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Beijos.